Estudo 95. Cristo e o sábado. 1. De que Cristo disse que ele é Senhor. O Filho do Homem é Senhor até do dia de sábado. Mateus 12:8. Veja. Também Marcos 2:28. Quem fez o sábado? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. 3. Cristo, enquanto estava na terra, guardou o sábado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. Lucas 4:16. 4. Embora Senhor, Criador e observador do sábado, como ele foi observado e espionado pelos escribas e fariseus neste dia, e os escribas e fariseus o observavam para ver se curaria no dia de sábado, para que pudessem achar de que o acusar. Lucas 6:7. 5. Com que pergunta Cristo respondeu às suas falsas ideias e raciocínios a respeito da guarda do sábado? Então Jesus lhes disse: Eu vos pergunto uma coisa. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou destruí-la? Versículo 9. 6. Como eles manifestaram seu descontentamento com a cura do homem com a mão ressequida no sábado. E eles ficaram cheios de furor e comungavam uns com os outros sobre o que fariam a Jesus. Versículo 11. E os fariseus saíram, e logo tomaram conselho com os herodianos contra ele, sobre como o matariam. Marcos 3:6. Nota. Eles estavam irados porque, apesar do fato de que pelo milagre realizado Cristo havia dado evidência de que ele era de Deus, ele não havia mostrado respeito por suas visões sobre a guarda do sábado. Mas, pelo contrário, havia mostrado que estas estavam erradas. Orgulho ferido, obstinação e malícia, portanto, combinaram-se para enchê-los de loucura, e eles saíram imediatamente e se reuniram com os herodianos, seus inimigos políticos com quem discordavam na questão de pagar tributo a uma potência estrangeira, com o propósito de realizar sua morte. 7. Porque Jesus curou um homem no dia de sábado e o desafiou a pegar sua cama e andar. O que os judeus fizeram? Por isso os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fizera estas coisas no dia de sábado. João 5:16. Nota. É um fato digno de nota que, sobre a questão da observância adequada do sábado, os judeus não apenas perseguiram Jesus, mas primeiro tomaram conselho para matá-lo. Nem a menor das malícias que finalmente culminou em sua crucificação foi gerada sobre esta mesma questão da observância do sábado. Cristo não guardou o sábado de acordo com suas ideias de guarda do sábado, e então eles procuraram matá-lo. E eles não estão sozinhos. Muitos hoje estão nutrindo esse mesmo espírito. Porque alguns não concordam com suas ideias a respeito do sábado, ou da observância do sábado, eles buscam persegui-los e oprimi-los, buscam leis e alianças com poderes políticos para compelir respeito por suas visões. 8. Como Jesus respondeu a eles? Mas Jesus respondeu-lhes: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Versículo 17. Nota. As operações ordinárias da natureza, conforme manifestadas no poder todo-poderoso, sustentador, benéfico e curador de Deus, acontecem no sábado da mesma forma que em outros dias, e cooperar com Deus e a natureza na obra de curar, aliviar e restaurar no sábado não pode, portanto, estar em desacordo com a vontade de Deus, nem uma violação de sua lei do sábado. 9. Que efeito essa resposta teve sobre os judeus? Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 18. 10. Porque os discípulos colheram algumas espigas de milho no dia de sábado para saciar a fome. Que acusação o fariseu fez contra eles a Cristo? E os fariseus lhe disseram: Olha, por que fazem no sábado o que não é lícito? Marcos 2:24. 11. Qual foi a resposta de Cristo? E disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, nos dias do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão ao sacerdote, e deu também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículos 25-27. 12. Por causa da cura de uma mulher de uma enfermidade por Cristo no sábado, o que disse o chefe de uma certa sinagoga? E respondendo o chefe da sinagoga, indignado,
porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no sábado. Lucas 13:14. 13. Como Cristo respondeu a ele? Então o Senhor lhe respondeu e disse: Hipócrita, cada um de vós não desprende do estábulo, no sábado, o seu boi ou jumento, e não o leva para beber. E esta mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás tem presa há 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado. Versículos 15,16, 14. Que efeito as respostas de Cristo tiveram sobre o povo? E, dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrou por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Versículo 17. 15. Por qual método de raciocínio Cristo justificou atos de misericórdia no dia de sábado? Qual dentre vós, cair num poço um jumento ou um boi, não o tirará logo no dia de sábado? E não lhe puderam responder a estas coisas. Lucas 14, 5, 6. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair num buraco, não lançará a mão dela e a tirará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12, 11, 12, 16. Em que perplexidade a operação de milagres de Cristo no sábado lançou? Os fariseus? Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda sábado. Outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. João 9, 16. Nota: a operação desses milagres maravilhosos, benéficos e graciosos no sábado era uma evidência de que Cristo era de Deus e que suas visões sobre a guarda do sábado eram corretas. Por esses milagres, Deus estava selando sua aprovação às visões e ensinamentos de Cristo a respeito do sábado e a sua maneira de observá-lo, e assim condenando as visões estreitas e falsas dos fariseus. Daí a divisão, 17. De acordo com Isaías, o que Cristo deveria fazer com a lei? Ele magnificará a lei e a tornará honrosa. Isaías 42, 21. Nota: em nada, talvez, isso foi mais notavelmente cumprido do que na questão da observância do sábado. Por suas tradições, numerosos regulamentos e restrições sem sentido, os judeus fizeram do sábado um fado, e tudo menos um deleite. Cristo removeu tudo isso, e por sua vida e ensinamentos colocou o sábado de volta em seu devido lugar e configuração. Como um dia de adoração e beneficência, um dia para fazer atos de caridade e misericórdia, bem como se envolver na contemplação de Deus e em atos de devoção. Assim, ele o magnificou e o tornou honroso. Uma das características mais proeminentes de todo o ministério de Cristo foi essa grande obra de reforma do sábado. Cristo não aboliu o sábado, nem mudou o sábado, mas ele o resgatou do lixo da tradição, das falsas ideias e das superstições com as quais ele havia sido enterrado, e pelas quais ele havia sido degradado e desviado do canal de bênção e serviço prático ao homem projetado por seu Criador. Os fariseus colocaram a instituição acima do homem e contra o homem. Cristo inverteu a ordem e disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele mostrou que era para ministrar a felicidade, ao conforto e ao bem-estar tanto do homem quanto dos animais. Por causa das falsas ideias que os judeus tinham a respeito do sábado e sua observância, e do conflito que Cristo teve com eles em consequência, muitos dos professos seguidores de Cristo um pouco mais tarde foram levados ao erro de rejeitar o próprio sábado como judaico, e sem qualquer comando divino ou garantia das Escrituras, substituir outro dia em seu lugar. 18. Sabendo que os judeus descrentes ainda se apegariam às suas falsas ideias a respeito do sábado, e que a fuga de Jerusalém e da Judeia naquele dia seria acompanhada de dificuldade, pelo que, em vista da destruição e desolação vindouras da cidade e do povo, Cristo disse a seus discípulos para orarem: mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Mateus 24, 20. Nota: a experiência de Cristo com os judeus, o povo escolhido e professo de Deus naquele tempo, a respeito do sábado, é apenas um tipo do que, de acordo com a profecia, deve ocorrer nos últimos dias. Já está começando a encontrar seu paralelo no movimento para impor a observância do domingo por lei. Veja as leituras nos estudos 61, 106 e 107 deste livro.